Senhoras e senhores, vamos ao nosso maravilhoso evangelho lá de hoje. Pega a sua aguinha, né? Se prepara para a gente realizar esse estudo. E hoje, vou explicar, a gente vai falar também sobre Sexta-feira Santa, já vou falar sobre isso. Mas o que é o Evangelho no Lar? É um estudo de uma parte da Bíblia que Allan Kardec separou, que está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai fazer o estudo e vai fazer o comentário. E enquanto acontece isso, os bons espíritos vão lá, limpam a sua casa espiritualmente falando. Não vai pensar que eles vão fazer uma faxina, né? Que não dá pra fazer isso, né? Pensa que você deixar a louça suja, fazer o Evangelho vai estar limpo. Não vai. Mas os espíritos ruins vão sair da casa, vai ficar um ambiente muito bom, você vai receber o passe também dos bons espíritos, então vale a pena demais. E eu estou iniciando com outros temas, claro, para trazer mais gente, né? E eu recomendo que vocês divulguem esse vídeo. Como eu estou explicando hoje como é o Evangelho no Lar, quem é espírita ou quem é simpatizante ou quem gosta, mas não conhece tanto, pode fazer, está convidado a fazer esse Evangelho conosco. Então só precisa colocar um copo de água ou uma garrafinha de água, pode estar fechada ou aberta. Pode ser para individual, para cada pessoa. Pode até ser uma jarra, mas eu prefiro que seja um copo individual. Essa água vai ser fluidificada, os espíritos vão alterar intimamente os átomos. Aí tem aquela história da teoria da corda, não vou falar sobre isso, das cordas, mas ele vai melhorar a água, vai deixar a água em uma vibração boa para que você se melhore. Então vamos lá, vamos fazer o evangelho hoje. Pega o seu copinho de água, coloca aí, faça a prece com a gente, faça o estudo e tome água depois. Segunda e sexta-feira aqui no canal, às 9 horas da noite. Um pouquinho antes a gente posta, tá? No Instagram eu não lembro o horário, mas nosso Instagram é Espiritismo na Raiz. E o meu pessoal é Sabac. Então vamos lá. É o seguinte. Primeiro, né? Falando da Semana Santa. O que é Sexta-feira Santa? Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Não tem nada a ver. Imagina só você chegando lá no plano superior, no nosso lar, no céu, seja onde for, e o cara fala, mas espera aí, você fez um monte de coisa boa, mas lembra na Sexta-feira Santa? Você comeu um hot dog. Ah, mas eu esqueci, não. Tá louco, mano. O cara comeu um hot dog na Sexta-feira Santa? Umbral agora. Não tem esse mínimo sentido. Então, óbvio, né? Então o cara faz besteira o ano inteiro. E aí quando chega na Sexta-feira Santa, ele vai lá e come peixe. Ridículo. Os humanos, eles são cheios dessas coisas ridículas. Eles realmente não param para refletir que isso é totalmente nada a ver e eles continuam vivendo um dia após o outro, seguindo coisas que não tem sentido. E eu vou falar mesmo aqui, por exemplo, batizado. Que sentido que tem o batizado, né? O cara vai ser batizado e acha que vai para o céu por causa disso? Não tem lógica. Quer dizer o que? O cara pode fazer o que for. Quando ele entra na água lá, agora já era, zerou. Resetou, vai pro céu, beleza. Ou não, só vai pro céu quem foi batizado. Também não tem sentido. Tanto que esse é o motivo que Jesus não batizou ninguém e nem divulgou o batismo, né? E sim as boas ações, a caridade, o bem ao próximo. Em nenhum momento essas outras coisas que a gente chama de coisas materiais, como batizado, Sexta-feira Santa, ficar endeusando pessoas, santos, etc e tal, que são bons espíritos, mas ficar endeusando não é o correto. E, por exemplo, tem religiões, tipo alguns evangelhos, que guardam sábado, sendo que no Antigo Testamento, porque falava que era para guardar o sábado. Aí chegou Jesus e falou, não é para guardar o sábado. Vocês estão trabalhando aí, por exemplo, eles não deixavam fazer nada no sábado. E Jesus contrariou ele várias vezes. Por isso que esse foi um dos motivos que ele foi perseguido e crucificado. Então o fato esqueça essas coisas. Antigo Testamento, fake news, religiões cheias de historinhas para boi dormir que não tem o menor sentido, que acham que você, por pagar seu dízimo, já estou até fazendo o evangelho, vamos fazer seu evangelho, para tudo, vamos fazer o evangelho, já deixe o seu like, soca o dedo no like aí, e se você é um espírita raiz, escreve que você é um espírita raiz. Antes era humano raiz, mas eu pensei melhor, não tem sentido, tem que ser espírita raiz, porque a gente é humano, mas nós somos espírita raiz. Então, escreve aí que você é um espírita raiz. E é isso aí, vamos lá, né? Vamos primeiro fazer a prece. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por toda a excelente oportunidade que nós estamos tendo hoje de estudo do Evangelho no Lar. Que o Senhor possa abençoar a todos os espíritos que estão participando e encarnados também. Que assim seja. Jeremias e os falsos profetas. Olha, caiu aleatório, né? Então você vê que coisa, mas realmente foi aleatório. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queiras ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vos terei paz.
Não, eu vou passar para o outro texto, porque esse aqui é um pedaço um pouco complicado. É sobre essa passagem do profeta Jeremias, que quero vos entreter, meus amigos. Deus falando pela sua boca, é a visão do seu coração que vos faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. Então ele está falando o quê? Daqueles falsos profetas na antiguidade, né, na época de Jesus mesmo, que na época antes, né, porque o Jeremias está falando na Bíblia, que ele fala o seguinte, que naquela época existiam já religiosos, entre aspas, que enganavam o povo a troco de dinheiro, como existe até hoje, né, na realidade. E Jesus falou várias vezes isso também para nós, né? E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram dos profetas que em meu nome profetizaram a mentira, dizendo, sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouviu os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creais em todos os espíritos, mas provai se espíritos são os de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções, tendo nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra a qual muitos se chocam. Sobretudo são os novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar, senão com muita prudência. Aprendei, pois, ante a tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não tornardes vós mesmos em falsos profetas. Bom, pessoal, o que seria o falso profeta de hoje em dia, né? Primeiro ele está falando aqui no final do texto que existem os espíritas que não se fiscalizam. Então, por exemplo, é o que a gente fala sempre você vai nos centros espíritas. Se o cara está trabalhando de médium no centro espírita, ele realmente tem que ter uma conduta exemplar. Se ele não tem, ele provavelmente vai ser vítima de obsessores, porque ele consegue sintonizar com os obsessores vão enganar, vão fingir que são bons. Então, se ele trai a esposa, se ele usa droga, se ele bebe, até se ele fuma, é que o cigarro ele atrai obsessores, mas não tão complexo, não dessa forma. Mas esses vícios e a traição, a enganação, passar a perna nos outros, isso com certeza atrai obsessores e deixa com que ele entre nessa possibilidade. Então, se você vai no centro espírita que a pessoa não é boa, abre o olho. Mas vamos falar hoje desses falsos profetas que utilizam o medo para fazer com que as pessoas creiam neles, né? Acreditem neles. Então a gente vê isso muito. Então as pessoas são facilmente enganadas desde aquela época por esses falsos profetas que dizem assim, ó, Deus está aqui, então você tem que fazer o quê? Você tem que pagar o dízimo. Se o cara pagar os 10% do dízimo dele, ele vai para qualquer lugar. Quer dizer, ele vai para o céu. E uma vez, eu morava perto de uma igreja, eu conversei com um espírito que estava lá dentro da igreja, atazanando os caras. Eu falei, o que você está fazendo aí, cara? Ele falou, eu tô com muita raiva. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sempre paguei o dízimo nessa igreja, o pastor sempre disse que eu ia para o céu, e o que aconteceu agora que eu morri, eu não fui para o céu, eu fico aqui nessa porcaria sofrendo. Então agora eu vou ferrar com o culto deles. E o que ele fazia? Ele ia lá, incorporava nos fiéis, e ficava falando coisas, só que ele incorporava e falava o nome dele. Então os fiéis tomavam um susto, porque falavam, pô, peraí, esse cara morreu aqui da igreja, como que tá incorporando e falando o nome dele, entendeu? Até é óbvio que eu atendi ele, conversei com ele, coisa e tal, mas vocês percebem o quê? Que existe ainda muita coisa errada na religião, em muitas religiões. E a gente não pode culpar uma religião A ou B, porque a gente sabe que existem muitos bons religiosos, como mesmo na igreja evangélica, tem um pastor excelente lá em Balneário Camboriú, que inclusive é meu amigo, inclusive eu vou fazer uma live com ele, e ele tem um conhecimento extremo e ele nunca pregaria ideias vinculadas a dinheiro, etc. Sim,
Tem algumas questões na igreja católica, na igreja evangélica, que eles consideram que é importante o batismo, por exemplo, e outros rituais, né? Nós sabemos que essas questões rituais, elas são apenas coisas materiais que não influem verdadeiramente no destino da pessoa que está vivendo e para onde ela vai depois da morte. O que influi nisso é sim o comportamento que ela tem durante a sua vida, o mal que ela fez para os outros, o bem que ela fez para os outros. As coisas que ela fez pensando nela mesma, enganando, traindo, passando a perna, né? Ou as coisas que ela fez para o corpo dela, ingerindo bebidas alcoólicas em excesso, ingerindo drogas, até comida pode até ser considerada, depende da quantidade, depende da situação de saúde da pessoa. Essas coisas sim, essas vão definir para onde vão as pessoas. E as coisas boas que as pessoas fazem, então é sempre aquela balança que a gente já falou. Essas coisas ruins e as coisas boas, a caridade, pensar no próximo, não ser mal com ninguém, não ser egoísta. É claro que a gente tem que lembrar que não é ser trouxa, né? Nunca devemos ser trouxa, isso é outra coisa. Mas o fato é que os profetas verdadeiros, eles trazem o quê? A reforma íntima. Essa é a característica do verdadeiro líder religioso. É a reforma íntima. Porque o que adianta você ficar pensando em coisas bonitas? O que adianta você ficar achando que você está cumprindo o seu espaço por isso ou por aquilo, se você realmente não se mudar internamente, não ficar melhor do que você era antes? Porque esse é o caminho da nossa evolução. O que a gente está fazendo aqui na Terra? A gente não está aqui à toa. A gente não está aqui para passear e tomar sorvete, embora seja muito bom tomar um sorvetinho. A gente está aqui para evoluir. E como que a gente evolui? Primeiro, sufocando todas essas coisas que eu falei ruins, né? A raiva, o ódio, os ciúmes em excesso, né? Porque tem vezes que tem sentido, a maldade, o egoísmo, a traição, as pessoas que têm muito fissura no materialismo e também, obviamente, os vícios como a bebida em excesso, as drogas e tudo que a gente sabe que é ruim, até os jogos, etc. Sufocando isso e trabalhando nas nossas melhorias, trabalhando no nosso temperamento, trabalhando na nossa evolução da nossa alma, buscando não guardar rancor, não desejar a raiva de outras pessoas, né? Claro que a gente não deve nunca se obrigar a conviver com uma pessoa que nos traiu, é sempre muito importante isso. Se você foi traída ou foi traído por um marido, por uma esposa, por um sócio, eu recomendo você nunca mais falar com essa pessoa. Mas eu também recomendo que você não tenha raiva dela, porque isso é muito importante. Você não deve guardar rancor, você não deve desejar vingança. Você tem que falar assim, ó, eu não falo mais, contei pra vocês aqui no Instagram. A mãe de uma pessoa me xingou um monte de coisa quando tava bêbada. Ela falou, você não me perdoa? Eu falei, já perdoei, mas eu não falo mais com você. Eu vou falar com uma pessoa que me xingou, eu não quero nem saber, eu não vou dar a segunda chance não. Porque a pessoa sabia muito bem o que estava fazendo, não importa se está bêbado ou não, isso não é meu problema, não é verdade? Então só que eu vou ter raiva dela? Não tenho raiva, não tenho nada. Óbvio que se ela precisar de ajuda espiritual, alguma coisa assim, claro que eu vou dar, mas é importante a gente saber não ser trouxa, mas também não ser injusto, né? Então a gente se desenvolve em coisas boas, é isso que importa. Então o verdadeiro, vamos dizer assim, enviado de Deus, enviado de Jesus, por menor que seja a situação, você vai ver um cara no Instagram que tem 10 inscritos, ele está colocando um vídeo lá. Se ele está colocando vídeos que são voltados para a reforma íntima, para uma melhoria interior e para esse tipo de coisa, esse é um enviado de Jesus. Agora não importa se o cara tem 10 milhões de inscritos e tá lá falando besteira, ou então conta histórias lindas, mas que não fazem a pessoa refletir e se melhorar, porque é esse o objetivo do espiritismo, é que a pessoa se melhore e de dentro para fora faça essa reforma íntima e comece a modificar a sua vida, porque modificando a sua vida, ela modifica a energia e tudo que está ao seu redor e as pessoas que estão ao redor dela também vão se modificar. Então é de suma importância que o enviado religioso tenha esses preceitos, né? E seja um exemplo em sua conduta. Vamos encerrar então nosso evangelho. Agradecemos a todos os bons espíritos que vieram aqui e na casa de cada um dos nossos amigos realizar esse estudo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos que foram atendidos, todos os espíritos que precisaram ser recebidos, que assim seja. E agora você pode beber a sua água. E agora, para finalizar, eu quero que você poste aí o que você está achando do evangelho e também poste a cidade de onde você está falando, que eu gosto de ver. Muito obrigado, e lembrando, esse tipo de vídeo, pessoal, vamos fazer essa campanha, segunda e sexta-feira, assiste o evangelho e manda para as pessoas. Eu mesmo fico mandando para as pessoas. Você também faz isso aí, tá bom? Não que eu seja importante, mas eu quero dizer assim, eu mesmo já vou lá, já vou mandando para as pessoas, entendeu? Valeu, pessoal, até a próxima.